Então, nós vamos retomar a aula anterior. A gente começou o capítulo 4, que é o capítulo que trata de tecnologia, e aí eu falei algumas coisas sobre a economia das ideias e como a economia das ideias são bens não rivais, né? As ideias são bens não rivais, e o fato de a gente ter bens não rivais leva a retornos crescentes de escala, que vai nos levar a uma estrutura de concorrência imperfeita, de alguma forma, certo? Então, para dar conta dos retornos crescentes com a endogeneização da tecnologia na nossa função de produção, a gente tem algumas vias, né? Alguns canais, que os modelos vão explorar esses canais, seja por meio de externalidades, seja por meio de introduzir um mercado monopolístico no meio do modelo. Nós vamos ver alguns modelos endógenos que vão dar conta da tecnologia como sendo uma variável, como o capital, como o trabalho, enfim, como qualquer outro insumo. Tá? Vamos voltar aqui, então, para o capítulo 4. E aí eu parei exatamente aqui, quando a gente vai falar de propriedade intelectual, revolução industrial, que tenta, de alguma forma, explicar a endogeneização da tecnologia, por que os países têm, às vezes, tecnologia mais avançada, inovam mais do que outros países e tal. Deixa eu só... Pronto. Agora eu estou com a minha canetinha, porque eu gosto de grifar. Patentes e direitos autorais. A gente já meio que falou nesses mecanismos, né, nessas ferramentas que acabam permitindo a quem inventa, a quem inova, ter um determinado poder de monopólio por algum tempo. Então, toda vida que você tem um cientista ou um engenheiro, enfim, um inventor que consegue criar um produto ou inovar em algum processo, esse cara, a gente já viu que ele tem um custo fixo bastante elevado, porque ele precisa se dedicar àquela pesquisa, ele passa um tempo ali investindo em um determinado produto, e uma vez que ele consegue ajustar esse produto, que esse produto seja vendável, ele vai ter que garantir, de alguma forma, um market share para poder cobrir esses custos fixos, né? E esses mecanismos legais das patentes ou direitos autorais, se a gente está tratando aí, por exemplo, de bens imateriais, né? Composição de uma música. Imagina, você compõe uma música, está ali, grava ali um single e manda para alguém essa gravação. Se isso cair em mãos erradas, se você não tem uma comprovação, se você não tem algum mecanismo legal que garanta que aquela música é sua, alguém pode pegar aquilo ali, gravar e dizer que foi o autor, enfim, fazer muito sucesso, ganhar muito dinheiro em cima de outras pessoas. Então, é preciso existir mecanismos legais que garantam àquela pessoa o direito de explorar a sua ideia após finalizar e você ter um produto, um serviço, enfim, de tal forma que a pessoa consiga ter um retorno de suas invenções. Então, por que por algum tempo? Até as músicas, às vezes,
às vezes não, com um determinado tempo, elas caem no domínio público, tá? Então, você tem músicas bem antigas, eu não lembro qual é o tempo para que a música, se alguém puder, por favor, pesquisar isso e me dizer ainda nessa aula, aqui no Brasil, quanto tempo uma música precisa para cair em domínio público? Quanto tempo levaria? Mas, de alguma forma, ela vai cair em domínio público quando ela caduca, e a pessoa perderá o poder de monopólio de arrecadar em cima daquela música sendo tocada, enfim. Tá? 70 anos, professor. 70, bem velha, né? Então, a polca da Chiquinha Gonzaga certamente já está em domínio público. Tá? Para quem não conhece Chiquinha Gonzaga, vai pesquisar, vai escutar, que ela é uma feminista retada. Existe a prática da engenharia reversa. Muitos países, quando estavam desenvolvendo suas tecnologias, aplicaram, e muitos países ainda hoje aplicam a engenharia reversa, que é pegar uma invenção, você pega a invenção de algum país, sei lá, uma máquina, alguma coisa assim, desmonta, pega alguém que entenda, né? Desmonta para montar de novo. Quer dizer, você faz o desmonte para ir de trás para frente, montando para entender como é a tecnologia empregada naquele determinado produto e conseguir você mesmo, né, aquele próprio país, fazer isso aí. Essa é a prática da engenharia reversa. E aí, quando você faz isso, você pode imitar aquele produto. Você pode criar, sei lá, uma panela no estilo air fry. Existe uma tecnologia ali, certo? Quem lançou primeiro certamente tinha algum poder de monopólio e botou bem caro o produto e tal, porque ela frita sem óleo e tal, mais saudável, blá, blá, blá. Então, imagina alguém pegando aquela panela, desmontando ela todinha, vendo as camadas e vendo como é que é o sistema todo que funciona, e você vai, a partir daquilo ali, poder construir o seu próprio produto. E não vai chamar de air fry, vai chamar de fritadeira sem óleo, ou fritadeira saudável, enfim. Whatever. E vai partir para o mercado. Ela não vai ter a mesma marca, mas ela vai fornecer os mesmos serviços que a outra panela, a outra fritadeira. Né? Esse tipo de concorrência que utiliza a engenharia reversa, ela pode reduzir os incentivos para que alguém efetivamente leve adiante suas pesquisas e criem, corram primeiro para criar aquele produto e tal. Porque a graça está em você conseguir explorar financeiramente e cobrir os seus custos fixos. Se você lança um produto e, em algum tempo, os seus concorrentes já estão com produtos semelhantes, e aí os consumidores enxergarem aquele produto como homogêneo, esse é o problema. Se o consumidor enxergar o produto como homogêneo, ele vai escolher o mais barato. E qual vai ser o mais barato? O mais barato vai ser daquela empresa que fez engenharia reversa, porque não teve o custo inicial de uma pesquisa, efetivamente, de construir toda aquela engenhoca. Não teve. O custo é de desmontar e ver como é que funciona e montar de novo. Esse é o custo. Tá? Então, a engenharia reversa ela pode vir no sentido de reduzir os incentivos à criação. Quem fez muito isso foi a Coreia do Sul, fez bastante, tinha capital humano para conseguir fazer engenharia reversa, tem isso também, tá? Não é qualquer país que consegue fazer engenharia reversa, você tem que ter capital humano. A China, né? A China, ela está na ponta
da inteligência artificial. Acho que todo mundo que trabalha com inteligência artificial, a China está querendo contratar, entendeu? Está lá, trabalhando. Então, você tem que ter capital humano para poder, até mesmo para poder fazer engenharia reversa. Tá? Dúvidas? É bom Professora, compor uma... Pois não. mas essa engenharia reversa é só em cima de coisas que não, invenções que não sejam patenteadas ou sobre patenteadas também? Patenteadas também. Patenteadas. É esse que é o problema. Não faz muito sentido, né? Tipo, a pessoa vai patenteia já para não ter esse problema e faz a Pois é. reversa e pronto, acabou tudo. É. Ué, Complicado. se a gente for pro barato mesmo, pro produto mais comum, que são os produtos de marca, aquilo que eu falei, você vai no Beco da Poeira, você vai encontrar aqui em Fortaleza uma bermuda que tem numa perna o símbolo da Nike, na outra perna o Sim, símbolo sim, da com certeza. Adidas. Então, aquele símbolo é patenteado. É aquele símbolo, aquela marca, que de alguma forma dá a garantia de que aquele produto é de determinada qualidade. E aí, quando você. Não é nem uso de engenharia reversa, é piratear mesmo, entendeu? Você pirateia o símbolo, bota a marca lá no negócio, você está, de alguma forma, desestimulando aquelas empresas a. Estou forçando uma barra aqui com a marca, porque marca é muito difícil de você. Porque tem um valor intrínseco ali naquela marca que é difícil, às vezes, você separar da qualidade do produto, do valor que você dá à marca, entendeu? Quem assistiu ao filme Gucci vai lembrar de um episódio do filme que a esposa do Maurício Gucci vai até ver que a sua empregada tem uma bolsa que tem escrito Gucci. E aí ela... onde é que você conseguiu essa bolsa? Ah, meu marido me deu, não sei o que e tal. E aí, obviamente, é uma bolsa falsificada e ela fica possessa da vida porque estão falsificando produtos Gucci e ela é casada com o Gucci. E, então, isso está prejudicando os negócios da família e ela vai até o mercado e é cheio de bolsa Gucci no mercado lá na Itália. Enfim, a pirataria, ela traz prejuízo, por um lado, para o país, né, para a economia, por conta desse desestímulo a investimentos, né? E, por outro lado, a própria pirataria movimenta o mercado, né? Então, como diz no próprio filme Gucci, aquela senhora, aquela empregada que teve um presente e tal, ela jamais teria condições financeiras de comprar uma verdadeira bolsa Gucci. Eu acho que eu não tenho condições de comprar uma bolsa Gucci, nem daria dinheiro para isso, nem que eu tivesse condições, mas enfim. Então, se ela não tem acesso ao First Best, né, o produto de primeira linha, de qualquer forma, o mercado está ali movimentando a grana daquela, né, da população que não tem acesso àquele produto. Então, por outro lado, você tem um benefício para a economia de ter uma pirataria ali fundando em alguns produtos, né? É claro que tem a questão da evasão fiscal, então você tem uma série de variáveis aí que se tem que levar em consideração, mas focando especificamente em incentivos e desincentivos a que a pessoa invente novos produtos e tal, de fato a pirataria ou a engenharia reversa, né, trazem sérios danos à economia. Certo? Bom, a partir daí,
E aqui eu vou entrar um pouquinho no que vocês vão começar a ler, que é sobre instituições, né? A ideia de como começou essa questão do crescimento sustentado. Por que isso existe, esse crescimento econômico sustentado? Como é que isso começou? Né? E um dos caras que se debruçou sobre esse tema é Douglas North. Eu acho que tem um texto dele, ou tem alguns textos sobre ele, nos artigos que eu passei para vocês. Tá? Aliás, os próprios artigos que eu passei para vocês, muitos deles eu só teria acesso se eu comprasse o artigo. Certo? E vocês também, só teriam acesso se comprassem o artigo. Felizmente, existe uma pessoa chamada Alexandra. Se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. Pelo menos para fazer a monografia de vocês. Quem não conhece, me pergunta depois, tá? A gente está gravando, eu não posso. Bom, Douglas North fala sobre esse desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual. Uma economia... Só um instantinho, que tem alguém querendo entrar na minha aula. Vamos lá. Uma economia que resguarda esses direitos de propriedade intelectual é uma economia que tem determinados desenhos de instituição. Né? As instituições que formam aquela sociedade são instituições que permitem o resguardo de direitos de propriedade intelectual. Existem países cujas suas instituições não resguardam apropriadamente esses direitos de propriedade intelectual. Tá? Então, ele começa a observar o desenvolvimento do direito de propriedade intelectual partindo de um olhar voltado para as instituições, certo? E aí ele observa o que aconteceu ao longo dos séculos e diz que esse desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual, isso aqui é que garantiu o crescimento econômico que a gente conhece hoje, né? Esse crescimento econômico sustentado só existe, segundo North, né, segundo Douglas North, só existe graças ao desenvolvimento desses direitos, né, dessas garantias de propriedade intelectual. Tá? E ele vai buscar lá no Estatuto dos Monopólios, lá na Grã-Bretanha, em 1624, que é uma legislação de patentes. Que esse ano, não esse ano, mas pelo menos esse período aqui, é um período que precede a Revolução Industrial. Então, o que o Douglas North levanta é que a Grã-Bretanha instituiu uma legislação de patentes, concedendo monopólios a quem criasse novos produtos, e essa garantia fez com que os inventores, né, os inovadores britânicos, eles investissem em novos produtos. Então, segundo Douglas North, não é à toa que a Revolução Industrial aconteceu na Grã-Bretanha. É porque quem inventa tem direito de monopólio nessa legislação criada em 1624. Então, criou-se uma estrutura institucional que dava garantias a quem quisesse investir, inventar,
ser inovador, né? Tá? Então, acho que isso aqui vocês vão discutir melhor no trabalho de vocês, mais aprofundado, é claro, né? Mas tem a ver com o que vocês vão falar sobre instituições. Os dados que eu enviei para vocês, né, os links para os dados, eles tratam de instituições econômicas, né? Tem a Freedom House, mas acho que a Freedom House. Agora eu não me lembro mais o nome da outra. Você tem instituições econômicas, você tem instituições políticas, né? Você tem instituições sociais. Então, existem algumas maneiras de mensurar isso aí, e assim, o trabalho de vocês vai trazer isso aí como na forma de índice, né? É engraçado que quando há uma quebra, uma ruptura, seja uma ruptura econômica, seja uma ruptura política, como, por exemplo, algum militar dá um golpe, institui uma ditadura, ou, sei lá, o que aconteceu na Venezuela, você tem uma ruptura política na Venezuela, e aí alguém passa a se perpetuar no poder, né? Então, você tem uma ditadura de esquerda na Venezuela que se perpetua até hoje. Será que o antes e o depois, nas instituições mensuradas por este índice, capta isso aí? Instituições, também tem um detalhe importante que vocês devem ler nesses artigos que eu passei para vocês. Você não consegue olhar a instituição daquele país e ver o crescimento econômico simultaneamente. Por quê? Porque a mudança institucional ela não é sentida em uma única geração. Então, se ocorre uma mudança institucional, ela é lenta e gradual e é sentida muitos anos depois, em termos de crescimento econômico, tá? Então, não adianta querer analisar, e aí é uma dica para quem vai fazer o trabalho, né? Não adianta querer analisar. Eu vou olhar o índice de liberdade econômica em 2000 e vou olhar o PIB per capita em 2000. Depois eu pego em 2001 e pego em 2001 e vejo se tem correlação. Não vai adiantar isso aí, porque as instituições elas precisam de um tempo de maturação, se há uma mudança, se há uma ruptura. Então, você precisa analisar isso com bastante cuidado, porque elas são lentas para provocar impacto. E a gente já tem alguns artigos que mostram, principalmente do Acemoglu, Daron Acemoglu, que mostram que essas instituições, quando bem articuladas, elas podem favorecer crescimento econômico, aumentando o bem-estar da sociedade. Por último, mas não menos importante nesse capítulo, falar sobre os dados ligados a ideias. Então, o desafio maior de quem trabalha com economia da tecnologia é entender como é que você vai mensurar essa função de produção de ideias. Mensurar uma função de produção na economia já está relativamente batido, né? Você coloca os insumos, que são capital, às vezes capital humano, trabalho desqualificado, enfim, você junta ali, você dá um produto e explica alguma coisa. Agora, o produto agora não é o PIB, o produto agora são ideias. É algo muito intangível. Como é que você vai
fazer um modelo e depois tentar mensurar, saber se seu modelo se ajusta aos dados. Então, que dados que você pega, empiricamente, que eu estou falando, de tal forma que você consiga mensurar a produção de ideias em uma determinada economia. A gente tem uma noção de que uma economia que tem muita produção de ideias é uma economia, é uma sociedade inovadora e, portanto, ela tem a sua variável tecnológica é elevada e ela, se não é desenvolvida, vai passar a ser uma sociedade desenvolvida, porque isso vai levar a um crescimento de longo prazo sustentado, né? Mas como é que você sabe quanto de produção de ideias foi feito? Quais são os insumos que você leva em consideração quando você vai mensurar empiricamente? Bom, pesquisa e desenvolvimento, que é isso que significa P&D, pesquisa e desenvolvimento é um insumo de uma produção de ideias. Se você não tem investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, você não gera ideia, quer dizer, você pode até ter ideia, mas você não concretiza essa ideia. Tá? Por isso que essa parte de pesquisa é tão importante. Coitada da pesquisa no Brasil. Nunca foi valorizada. E agora que a gente está na Idade Média, é que não é mesmo. Né? Então, mas entre os insumos utilizados para mensurar pesquisa e desenvolvimento, entre as variáveis utilizadas para mensurar o insumo pesquisa e desenvolvimento, utiliza-se o total que foi investido em pesquisa como uma função, como uma relação com o PIB. Então, essa variável aqui é quanto por cento do PIB aquele país gasta em pesquisa. No Brasil é tupetit, muito pequenininho. Tá? Outra variável que se utiliza em termos mais tangíveis, em termos de conseguir mensurar a pesquisa e desenvolvimento, é o número de engenheiros. Eu não sei se essa variável aqui, ela se ajusta muito ao Brasil, sabe? Os nossos engenheiros, eles não são bons de desenvolver, assim, em geral, não são muito bons nisso, não. Negócio de criar produtos e tal. A gente tem pessoas que não têm formação formal, que são muito mais inventivas do que nossos engenheiros. Essa que é a verdade. Então, mas se você olha os dados mundiais e você quer comparar um país com outro, você vai precisar de variáveis que sejam comparáveis. Certo? Então, a quantidade de engenheiros é uma variável palpável que você pode comparar. Eu tenho tantos engenheiros no Brasil, per capita, ou por 100 mil habitantes, ou sei lá. É óbvio que você tem que relativizar para o tamanho da população, né? Claro, não é o número de engenheiros. Porque senão, um país muito grande, você vai ter muita gente e você vai ter muito engenheiro. Aí você vai comparar com um país pequenininho, como a Suíça, sei lá, tem pouca gente, você vai ter pouco engenheiro. Então, você tem que relativizar pelo tamanho da população, né? Claro. E utiliza-se um percentual do PIB, que é outra variável que dá facilmente para se comparar entre os países, porque é um percentual, então você consegue dizer, e já está relativizado pelo PIB, né? Então, e o produto gerado também é difícil, porque se você tem aqui as ideias que são uma função de pesquisa e desenvolvimento, mensurar pesquisa e desenvolvimento a gente já viu que é uma complicação, né? Porque utiliza-se essas duas
variáveis, mas você tem outras variáveis que, inclusive, quem tem interesse nessa área, eu aconselho que leia o Manual de Frascati, que é uma tentativa de padronização dessas variáveis entre os países, para que você exatamente consiga comparar, certo? Mas, enfim, se os insumos são difíceis de mensurar, que dirá o produto, que é a ideia? Tá? O que a gente vai usar para mensurar a ideia? E aí o produto, muitas vezes, se utiliza o número de patentes. Mas aí o número de patentes traz algumas críticas, né? Para mensurar a produção de ideias. Porque o mercado de patenteamento, ele pode não ser ajustado, adequado. Se você vai patentear um produto aqui no Brasil, é muito diferente de você patentear um produto nos Estados Unidos. O grau de burocracia que existe aqui no Brasil é algo inimaginável, né? O INPE, que faz esse trâmite aí de patentes. O INPE. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. INPE. É um século para você patentear. O nego às vezes morre e não consegue patentear. Estão tentando melhorar isso aí há algum tempo, né? Não sei como é que está agora, mas mesmo que você tenha uma burocracia ágil, ajustada às necessidades de criação de patentes, de toda forma, a quantidade de patentes não vai nos dar o impacto real da criação de um determinado produto, porque a quantidade de patentes não nos diz nada sobre a qualidade dessas patentes. Certo? Então, você pode ter um país que tem bem menos patentes, mas que é bem mais inovativo. Porque suas inovações, suas criações, suas ideias são muito mais impactantes. Certo? Então, esse é só um dos problemas que existe e que o Manual de Frascati tenta ponderar. Enfim, dê uma olhada, acho que tem um outro manual também, não sei se é o manual de Oslo, acho que é esse, que também fala sobre como mensurar e variáveis que utiliza e melhores práticas para o país montar suas bases de dados para que consiga ser comparável com outros países nessa área de tecnologia. Tá? E aí, os gráficos que estão aí no livro de vocês mostram, por exemplo, a quantidade de patentes concedida nos Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos, ao que parece, funciona, né? Aqui entre 1900 e 1991. Aqui está o número de patentes e aqui está o tempo, certo? Aqui é o número total de patentes concedidas nos Estados Unidos, essa linha preta, concedida nos Estados Unidos. Então, alguém foi lá nos Estados Unidos e pediu para patentear o seu produto. E essa linha dupla aqui, vazada, é de patentes que foram originadas nos Estados Unidos, né? Guardam, óbvio, uma proporção, mas isso tem divergido desde meados da década de 60. Tá? Você tem menos patentes originadas nos Estados Unidos e muito mais patentes, pedidos de patentes lá nos Estados Unidos, né? Patentes concedidas que são originadas fora dos Estados Unidos. Isso aqui como um produto, né? O resultado da sua função de produção de ideias. Isso aqui seria uma série temporal de um determinado produto.
E aí, que insumo que poderia ser utilizado? Essa outra figura traz cientistas e engenheiros que são dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Então, de alguma forma, pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento, e você tem aqui, mas aqui só de 1950 a 90, né? Você tem uma crescente de cientistas e engenheiros dedicados a P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, aqui em outros países desenvolvidos, né? Aqui a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha ainda estava, né? O Muro de Berlim só caiu em 89, então. Japão, os países desenvolvidos. E aí você tem uma relação, se olhar o gráfico e olhar o outro gráfico, você vai ver que, né, tem uma relação positiva. É uma relação positiva, né? Não sei se isso só funciona para os Estados Unidos, não sei se é só uma relação, não é uma causa, né? Isso aí é óbvio que precisa ter mais dados para poder você dizer coisas mais ajustadas, né? Mas para os Estados Unidos é uma relação positiva, sem dúvida. Tá? Entre esse insumo e esse produto. Este foi o nosso capítulo 4. Nós concluímos agora. Tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse capítulo? Geralmente ele é muito tranquilo, mas... Não, não. Não? O quinto é que é o mais denso, é? Ah, Vamos certo. começar a brincadeira agora. Dito isso, vamos estudar o motor do crescimento. E é mais provável que se encontre um homem habilidoso entre 4 milhões do que entre 400 pessoas. Isso se falava em 1682. E, de fato, né? Quanto mais gente você tem, maiores as chances de você achar um super gênio ali, super habilidoso, que consiga desenvolver tecnologia e tal e coisa. Por que é que os Estados Unidos geralmente são imbatíveis em natação nas Olimpíadas? Porque tudo quanto é escola, você tem escolinha de natação para os meninos, eles têm uma capilaridade, uma infraestrutura para pensar os melhores da escolinha e essa da escolinha já vai para um high school, e aí no high school você já tem as disputas, já ganha marra nacional, e aí o cara com 15 anos, 16, já está treinando com o técnico XYD, que já está, que é da base da natação, já está mandando o cara vai para uma university, e aí da university já está competindo internacionalmente, enfim. Da mesma forma que o Brasil é muito bom no futebol. E os garotos começam pequenininho. Você é cheio de escolinha de futebol por aí. Cheio de olheiro também, para pensar. Tá? Então, muita gente, você consegue escolher melhor. A peneira é mais forte do que pouca gente. Certo? Essa é a ideia por trás do motor do crescimento. Mas eu vou aprofundar essa ideia. Nós vamos explorar aqui esse mecanismo do crescimento econômico de uma forma bem... Opa, volta, eu não... vamos lá de novo. De uma forma bem explícita do progresso tecnológico. Quer dizer, agora o progresso tecnológico não vai cair do céu.
tá? Ele vai ser endógeno. A ideia aqui, nesse capítulo, é entender por que é que as economias desenvolvidas elas crescem em torno de 2% ao ano há muito tempo, há mais de um século, em média. Gente, isso é um feito. Como é que elas conseguem esse progresso tecnológico de tal forma que elas conseguem? A gente já tem uma noção, uma boa noção, de que o progresso tecnológico é que leva a crescimento econômico. Falando de crescimento, não estou falando de PIB per capita. Tá? Ó, a porcentagem aqui é crescimento. De onde vem esse progresso tecnológico? Será que essa tendência de crescimento vai continuar? Existe um limite para esse crescimento econômico? Nós vamos tentar entender como é que é esse mecanismo que leva economias a serem super bem-sucedidas em termos de crescimento econômico, levando sua sociedade a um nível de bem-estar superior de outras economias. Por que é que outras economias não conseguem? E essa economia XYD consegue? O que ela tem que eu não tenho? É a pergunta que todo mundo às vezes se faz na vida, né? Então, Paul Homer, ele vai tornar endógeno esse progresso tecnológico quando ele vai dizer o seguinte: olha, pesquisadores, pessoas, cientistas, engenheiros que criam novas ideias, eles fazem isso para lucrar a partir de suas invenções. Beleza, faz sentido? Faz sentido. Então, o modelo de Homer, ele vai descrever os países avançados, tá? Ele é um modelo ali do universo de Paul Homer, certo? É claro que ele cria esse modelo e depois cientista tem que testar modelo, né? Modelos precisam ser testados e isso vai ser testado no futuro. Então, ele criou isso na década de 1990. Não era o único a endogeneizar a tecnologia, né? Nós já tínhamos subterfúgios de outros modelos desde a década de 1960 que utilizaram tecnologia, mas não da maneira como Homer vai descrever o mundo. Ele vai montar em seu laboratório, que é o seu estudo ali, seu computador da década de 90, ele vai montar uma economia cujos setores estão interligados. Vai montar todo um modelo econômico, macroeconômico, e chegar a uma solução daquele modelo. E a conclusões sobre aquelas variáveis que ele colocou ali no modelo. E aí depois outras pessoas pegaram aquele modelo e foram tentar verificar empiricamente, certo? Bom, o progresso tecnológico ele é movido à pesquisa e a desenvolvimento. Isso é outra coisa que faz sentido. Não só no mundo avançado, mas em qualquer economia. Você só vai ter um progresso tecnológico se você investir nisso aí. Certo? Então, há dois elementos aí que o modelo de Homer traz de mudança tecnológica endógena. Esses dois elementos eles vão compor o modelo. São duas equações. Na verdade, é uma equação e um outro conjunto de equações. Um bloco de equações. Da mesma forma, se a gente comparar com o modelo de Solow, né, que a gente tinha duas equações que descreviam o modelo. No modelo de Homer, também a gente vai ter uma equação
que vai descrever a função de produção da economia. E, de outro lado, a gente não vai ter aqui a função de acumulação do capital que a gente tinha em solo, mas a gente vai ter aqui um conjunto, um bloco de equações que vão descrever os insumos, a evolução desses insumos. Então, não mais uma equação de acumulação do capital, mas sim um bloco, um conjunto de equações que vai descrever como é a evolução desses insumos, e aí eu vou entrar um pouquinho no que são esses insumos, quais são esses insumos da função de produção. Primeiro, vamos olhar aqui os elementos básicos do modelo. A função de produção do modelo de Homer é uma Cobb-Douglas. Ele usa uma Cobb-Douglas, como a gente já viu, ela é igual ao de Solow, certo? É igual, mas é diferente. Então, vamos lá, vamos ver. Pelo menos a aparência é igual, né? Este K maiúsculo, né? O Kzão, é o estoque de capital, da mesma forma que em Solow. Desculpa. Este L, que tem um índicezinho Y, ó. Esse Y aqui é só para dizer que este L é do trabalho voltado para a produção do Y. Então, por isso que ele tem esse índicezinho Y. Ah, existe outro L? Sim, vamos ter outro L, outro trabalho aqui. Mais para frente eu vou explicar para vocês. Esses dois insumos vão ali se combinar para fazer o produto, que é o Y, certo? Mas eles vão utilizar para isso o estoque de ideias ou a tecnologia, que é esse A. Esse A é o nível de tecnologia que, se ele for dado, quer dizer, se ele estiver ali e não precisar explicá-lo, então essa função de produção vai ter retornos constantes de escala. Mas se ele for um insumo como outro qualquer, como capital, como trabalho, aí essa função de produção passa a ter retornos crescentes de escala. Ok? Lembrem-se, quando a gente está numa Cobb-Douglas, a soma dos expoentes dos insumos, vou repetir, a soma dos expoentes dos insumos vai nos dar qual é o tipo de escala que a gente tem. Se é retorno crescente, se é constante, se é decrescente, né? Então, se eu tiver só alfa, que é o expoente do estoque de capital, e se A não for uma variável, se for só L, que é uma variável, A é dado, a gente vai somar com o expoente do L, e obviamente isso aqui vai ser igual a 1. Se somar 1, então é retornos constantes. Se isso aqui for maior do que 1, então é retorno crescente. E se for menor do que 1, então é retornos decrescentes. Né? Isso aqui vocês devem ter aprendido lá em micro 1. Pois bem, se o A, que é a tecnologia, passa a ser um insumo como outro qualquer, a gente vai ter que, nesta conta aqui, somar o expoente do A. E o expoente do L. Então, isso aqui vai ser maior do que 1. Portanto, com a tecnologia sendo um insumo como outro qualquer,
essa função de produção passa a ter retornos crescentes de escala. Então, essa função de produção vai ser, nesse modelo, uma função com retornos crescentes de escala. Tá? A ideia é o quê? Se você duplicar capital, trabalho e estoque de ideia, você vai mais do que duplicar o produto. Essa é a ideia do retornos crescentes de escala. A que se deve isso aí? Se deve à natureza não rival das ideias. Nós já discutimos isso no capítulo passado. A exaustão. Tá? Pois bem, a função de acumulação do capital, até aqui, chongas, né? Igualzinho que a gente tinha em solo. A função de acumulação do capital, do estoque de capital, é dada por isso aqui, que você já conhece, aqui é velho conhecido de vocês. A mão de obra vai crescer exponencialmente a uma taxa que é exógena, tá? Existem modelos que tratam mão de obra endogenamente? Sim, nós temos modelos que estão preocupados ali com migração, né? Ou com a escolha de ter filhos, escolha intergeracional, enfim. Existem alguns modelos que trazem uma taxa de crescimento da população endógena. Não vai ser o nosso caso. Nosso caso vai ser o bom e velho Neta, que vocês já estão acostumados, né? L ponto sobre L é a taxa de crescimento da população. Agora, que esse modelo de Homer traz, de novo, é como é que ele vai, que equação que vai descrever o progresso tecnológico. Isso não existia no modelo neoclássico. Você não tem no modelo neoclássico uma equação específica para dizer como é que a tecnologia evolui. Com base em quê? Como é a variação dessa tecnologia? O que explica a variação tecnológica? Então, AT é o estoque de conhecimento em um determinado ponto do tempo, né? A nossa variável estoque de conhecimento. Ou o número de ideias que são inventadas até o momento T, até o período T. Então, é o estoque. É tudo que foi inventado até aquele período no tempo. Isso é o nosso A. Tá? E o A ponto? O A ponto é o número de novas ideias geradas. É um fluxo, né? Em um determinado período. Então, eu vou estipular um determinado período, vamos dizer, em um ano, quanto foi agregado ao estoque de conhecimento? Ou qual o número de novas ideias geradas nesse um ano? Isso é o A ponto. Ok? A ponto é a evolução desse estoque de conhecimento, ou evolução do número de ideias. Isso aqui é a mesma coisa que déficit e dívida. São coisas diferentes. Vocês já devem saber disso. Dívida é estoque, déficit é fluxo. Mesma coisa. O A é o estoque de conhecimento, o A ponto é o fluxo que chegou de novo. E aí entre dois períodos, né? É a variação desse estoque de conhecimento. Tá? Na versão mais simples do modelo de Homer, esse A ponto aqui ele vai ser igual ao número de pessoas que tentam descobrir novas ideias, que aqui a gente vai chamar de pesquisadores. Vejam, L é quem trabalha com pesquisa. Por isso, o A, para diferenciar do L, Y, que é quem trabalha para produzir o produto, é diferente.
Então, você tem pessoas que trabalham para produzir o produto e você tem pessoas que trabalham para descobrir novas ideias, que é o LA. Então, esse número de novas ideias, ele é uma função de quem trabalha em descobrir novas ideias, vezes a taxa a qual essas pessoas descobrem novas ideias. Ou seja, você tem uma produtividade de descoberta de ideias, que é esse delta barra. Esse delta barra é a taxa a qual esses pesquisadores descobrem novas ideias. É a velocidade, a produtividade. Então, em relação à mão de obra nesse modelo, você tem 2 tipos de mão de obra, que é aquele que trabalha em pesquisa, que é o LA, esse cara aqui, e aquele que trabalha para produzir o produto final da economia, que é o LY. Somados, você tem o total da população, que é o L. Essa taxa a qual os pesquisadores geram novas ideias, essa taxa aqui, ó, delta barra, parece uma harpa, né? Desenhei uma harpa sem querer. Essa taxa, delta barra, ela pode ser uma constante, como está aqui. Aqui, bom, eu não disse que ela era uma constante, né? Mas aqui, como se fosse uma constante. Mas ela pode ser uma constante, mas ela pode também não ser uma constante. Tá? Então, vamos analisar um pouquinho essa taxa a qual os pesquisadores descobrem novas ideias. Essa taxa ela pode depender de ideias que já foram geradas, ou seja, do estoque de conhecimento. Está representada aqui no 5.3, ó, gente. Essa taxa a qual os pesquisadores descobrem novas ideias pode depender do que já foi gerado de ideia para trás. Será que depende do estoque de conhecimento da sociedade ou será que é constante? E se depender do estoque de conhecimento, de que forma ela vai depender? Positivamente ou negativamente? O estoque de conhecimento aumenta a produtividade de gerar novas ideias ou diminui a produtividade de gerar novas ideias? O que vocês acham, hein? Acho que maior, melhor, né, não? Acha que... Quê? Como é? Eu acho que maior, melhor, né, não? Quanto mais ideias, melhor. No estoque. Então você acha que a produtividade ela é uma função crescente do estoque de ideias. Então, quanto mais estoque de ideias, mais se produz novas ideias. É impulsionado. A isso se dá o nome e é conhecido na literatura como subir nos ombros de gigantes. Porque você pode começar do chão? Pode começar do chão. Você pode começar do chão para alcançar lá em cima. Mas se você pode utilizar do conhecimento já disperso, né? O conhecimento já adquirido, para a partir desse conhecimento, que é o ombro do gigante, você conseguir ir mais alto e mais longe, você vai utilizar isso aí. E aí, nesse caso, o estoque de ideias seria bem-vindo para criar novas ideias, né? Ou seja, a produtividade de novas ideias seria uma função crescente do estoque de ideias. Eu não vou responder agora, por enquanto, eu vou deixar em suspenso. Se o Adriano ou Lindenberg? Foi eu, Adriano. O Adriano. Se o Adriano está certo ou equivocado. Então, veja. Aqui está dizendo que o delta barra é igual a um delta barra constante. Aqui está dizendo
essa segunda aqui está dizendo que esse delta barra seria uma função crescente de A. Se é uma função crescente de A, esse φ ele vai ser maior que zero. Tá? Nesse caso aqui, 2. Mas vamos olhar o caso 3. Talvez as ideias mais fáceis, mais óbvias, já tenham sido descobertas primeiro. Já estejam lá no estoque de ideias. E aí, como muita coisa já foi descoberta, às vezes fica difícil você gerar novas ideias, porque já tem muita coisa descoberta. Nesse caso, o estoque de conhecimento viria para reduzir a produtividade de novas ideias. E aí essa produtividade seria uma função decrescente desse estoque de conhecimento. Será que isso é possível? Se a gente tiver, nesse caso 3, esse φ, que é esse parâmetro que está aqui nessa 5.3, ele teria que ser menor do que zero. Claro, se ele for igual a zero, a gente está nesse primeiro caso aqui em que o delta é constante. Então, vocês conseguem perceber que esse parâmetro que está acompanhando aqui no expoente do estoque de conhecimento, ele é o cara que vai definir como é esse modelo, qual é a forma desse modelo, que shape vai ter a produtividade de novas ideias. É óbvio que esse parâmetro já foi testado empiricamente, né? E a gente já tem uma boa noção se ele é zero, se ele é maior que zero ou se ele é menor do que zero. Né? Então, em várias provas, no presencial e também na F, eu falo sobre esse parâmetro, eu quero saber se vocês entenderam o que conta esse parâmetro. Né? Que é o nosso parâmetrozinho de produtividade. Pois bem, nessa equação, esse delta sem a barra, né? Esse delta e esse φ são constantes, são os parâmetros, né? E aí eu estou só reforçando aqui nesse slide o que eu já antecipei aqui para vocês, né? Aqui e aqui. Aqui subir nos ombros de gigantes, aqui tá, sei lá, não tem um nome para isso, mas como se estivesse cavando um buraco, tá indo mais para baixo, não tá? E o outro é flat, né? É neutro. Bom, além de depender do estoque de capital, do estoque de conhecimento, a produtividade também pode depender da quantidade de gente que está trabalhando na área de pesquisa, né? Num determinado ponto do tempo. Certo? Então, ao invés da gente ter cadê a equação? Está aqui. A ponto delta barra LA. Se eu substituir o delta barra aqui na 5.2, a gente teria eu esqueci o que tem aqui, caramba. A ponto igual a delta A elevado a φ LA. Tá? Eu só fiz pegar 5.3 e jogar na 5.2. Joguei aqui dentro. LA. Certo? É para eu ter escrito aqui. LA. Vamos lá. A ponto delta A elevado a φ LA.
Ok. Mas de que forma a variação desse estoque de conhecimento vai depender do número de pessoas que estão na área? Vai depender, assim, diretamente? A maneira que se costuma modelar essa equação é colocando um parâmetro aqui, é o lambda, colocando um parâmetro como expoente do número de pesquisadores. E o que seria esse outro parâmetro da função de criação de ideias? Esse parâmetro aqui é diferente do φ. Ele vai variar entre 0 e 1. Veja, o φ, ele pertence aos reais. Ele pode ser negativo, qualquer número. Ele pode ser 0 e ele pode ser positivo. Se ele for negativo, a gente está no caso 3. Se ele for 0, a gente está no caso 1. Se ele for positivo, a gente está no caso 2. O lambda, não. O lambda, ele é um parâmetro que pertence a este intervalo. Tá? Se o lambda for, no caso extremo, igual a 1, significa que cada pesquisador a mais gera uma variação, é de 1 para 1, uma variação de ideia. Se o lambda for 0, significa que a geração de ideias não depende do número de pesquisadores. Então, é muito provável que esse lambda não seja 0. Porque sem pesquisadores, a gente não tem geração de ideias, né? Sem pessoas dedicadas à pesquisa, você não tem geração de ideias. Mas, enfim, esse lambda ele é um parâmetro que está entre 0 e 1, e a gente vai debater um pouquinho sobre o que é esse parâmetro, tá? Aqui, a equação completa mesmo da variação do estoque de ideias é a 5,4. O lambda, gente, esse parâmetro aqui, ele vai medir o esforço em conjunto dos pesquisadores para aumentar a produtividade média da pesquisa. Então, se você olha para a sociedade, você olha para a economia como um todo, este lambda, ele pode estar entre 0 e 1. O que é que significa isso? É o seguinte, se o lambda for menor do que 1, significa que eu tenho pesquisadores que estão pesquisando a mesma coisa. Ou seja, significa que há uma externalidade associada a uma duplicação de ideias. Os caras estão pesquisando a mesma coisa. Essa que é a verdade. É uma externalidade negativa, porque isso vai reduzir a geração de novas ideias, né? Se você pudesse aproveitar todo o potencial dos pesquisadores, cada pesquisador só poderia pesquisar uma coisa diferente do outro. Mas como o mercado é aberto, livre, as ideias são livres, eventualmente você pode ter pesquisadores que têm a mesma ideia e vão batalhar e descobrir a mesma coisa. Tá? Então, eu vou de novo citar, eu não canso de citar esse exemplo. Agora, se o exemplo é verdadeiro ou se é fake exemplo, vocês vão ter que descobrir depois. A internet está aí, o campo aberto. Um tempo atrás, havia 2 pesquisadores, vou contar a historinha para vocês. Havia 2 pesquisadores, um morava em Nova York. O outro pesquisador morava em Londres. E eles estavam tentando descobrir um material resistente, um novo material, tá? Um novo material
E esses pesquisadores chegaram ao mesmo material, ao mesmo componente, ao mesmo tempo. Que material que é esse? Peraí. Eles moravam onde mesmo? Um em Nova York e Ah, outro em Londres. Que certo. Aí material que é descobriram esse? o mesmo material. É. Rapaz. Não sei. Ninguém tem um palpite? Vem agora? Nylon. Ah, é isso aí, descobriram o nylon. Ok? Então, isso aí mostra que se a gente olhar a sociedade como um todo, este lambda muito provavelmente vai ser menor do que 1. Isso mostra uma certa ineficiência, né, do mercado de pesquisa. Se o lambda fosse igual a 1, como na equação 5.2, a gente teria que cada pesquisador estaria fazendo ou gerando uma ideia diferente um do outro. E essa seria a eficiência máxima que você pode conseguir, dado o número de pesquisadores. Com esse lambda, com esse parâmetro aqui sendo menor do que 1, significa uma ineficiência, porque pelo menos um dos pesquisadores dessa economia está pesquisando a mesma coisa que um outro. Quanto menor o lambda, mais ineficiente é esse setor de pesquisa. E você tem muita duplicidade. Certo? Bacana isso, né? Como os caras modelam uma situação. É um troço assim. Eu fico emocionada com a economia, cara, porque É legal. o sujeito pensar na matemática disso aí. Homer, né? Homer é o cara. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? 40 minutos. Maravilha. Para cada pesquisador individualmente, eles estão lá metidos nos seus laboratórios. É óbvio que eles não vão ficar pensando em termos macroeconômicos, que o que eles estão fazendo está contribuindo, meu Deus, eu tenho que pesquisar uma coisa diferente, porque senão o lambda vai ser menor do que 1. Eles não estão nem aí. Eles vão se utilizar do estoque de conhecimento, vão se utilizar, óbvio, o cara estudou, então ele tem conhecimento, ele estudou para estar ali sendo um pesquisador, então ele vai utilizar o estoque de conhecimento na pesquisa dele. E essa é a ideia de uma pesquisa, né? A ideia de uma pesquisa é você ir tendo pequenos insights, tá? E você tem uma linha ali de fronteira e você tem um pequeno insight, você testa outra coisa e você consegue descobrir novas coisas e você vai deslocando essa fronteira tecnológica aos pouquinhos. Mas para o pesquisador, ele tá nem aí para esse negócio de retorno. Para ele, o retorno é constante. Aquele delta, para o pesquisador, aquele delta é constante. Para ele. Por quê? O pesquisador, sozinho, ele não vai se ver como movimentando a fronteira tecnológica. Ele não se acha capaz de influenciar. Então, é como se fosse uma gotinha no oceano. Certo? Bom, para o pesquisador, esse delta é constante. Então, pela equação 5.2,
uma pessoa que está envolvida em pesquisa vai criar delta barra novas ideias. É isso. Né? Essa é a produtividade que vai ser constante para a pessoa. Não estou falando do modelo macroeconômico. Isso aqui é olhando o indivíduo. Tá? Se a gente for olhar a economia como um todo, a função de produção de ideias não vai ter retornos constantes de escala. Certo? A gente já viu que a função de produção de ideias vai... as ideias são não rivais e ela vai expandir, enfim. Você vai ter retornos crescentes. Como é que é o crescimento nesse modelo de Homer? Para entender como se dá o crescimento, taxa de crescimento nesse modelo, vai seguir os mesmos passos que a gente já viu até agora dos modelos neoclássicos, certo? Ou seja, o progresso tecnológico é quem vai trazer todo o crescimento per capita, da mesma forma que o modelo de solo com tecnologia, certo? Qual é a diferença? A diferença é que esse G que vai aparecer aqui do crescimento tecnológico, ele tem uma explicação por trás dele. Ele não cai do céu, nesse modelo de Homer, certo? O produto per capita, o Yzinho, a razão capital-trabalho, que é o casinho, e o estoque de ideias vão crescer a uma mesma taxa ao longo da trajetória de crescimento equilibrado. Então, vão crescer, vamos dizer assim, ó, crescimento do capital per capita, no longo prazo vai ser o crescimento do capital per capita ou da razão capital-trabalho, que vai ser a mesma taxa de crescimento do estoque de ideias, que a gente tem chamado até então de G, e vamos continuar chamando de G. Então, gente, da mesma forma que em Solow, da mesma forma que na versão neoclássica dos modelos de crescimento, no modelo de Homer, também, se não houver progresso tecnológico, não houver crescimento tecnológico, não há crescimento econômico. Então, a 5.4, aquela equaçãozinha 5.4, eu vou reescrevê-la aqui. Se eu divido de um lado e do outro por A, então, a gente vai ter aqui do lado esquerdo, eu vou deixar A ponto sobre A, que é o nosso G, né? Do lado direito, LA elevado a lambda. Eu vou baixar esse φ no expoente aqui, vai ficar A elevado a 1 menos φ. Tá? Isso aqui, esse A ponto sobre A, ele vai ser igual a G, ou seja, a gente vai chamar de G esse crescimento balanceado da economia. Tá? Então, é só no longo prazo que a gente vai ter esse tipo de situação, no crescimento balanceado. Isso aqui vai acontecer, gente, se e somente se o numerador e o denominador estiverem crescendo a uma mesma taxa. Eu posso dizer que a taxa de crescimento da
do estoque de conhecimento vai ser constante. Isso aqui pode não ser uma constante, mas isso vai ser constante no longo prazo, e essa constante vai ser um G. 2%, que seja. Eu só posso dizer que esse camarada aqui cresce a uma taxa constante se essa variável crescer uma mesma taxa que essa variável. Vocês compreendem? Então, se a gente tirar, aplica o logaritmo. Então, apliquei o logaritmo. Deixa eu ir para a minha mesa digitalizadora, que é mais à vontade, né? A gente tem isso aqui, ó. Delta LA elevado a lambda divide A elevado a 1 menos φ. Eu vou aplicar ln em ambos os lados. Vocês já estão carecas de saber isso. ln de delta mais lambda ln de LA menos 1 menos φ ln de A. E agora eu derivo em relação ao tempo. O lado esquerdo, obviamente, vai ser zero, porque G, a gente está no longo prazo, G vai ser uma constante. Isso aqui também é uma constante, tudo vai para zero. Opa, perdão. LA ponto sobre LA menos 1 menos φ a ponto sobre A. Vou passar isso aqui para o outro lado. Vai ficar 1 menos φ. Gente, quem é A ponto sobre A? Putz, eu esqueci o nome. Você falou agora há pouco. Esqueci o nome, peraí. Que letrinha que é A ponto sobre A? Crescimento tecnológico, não é? Isso? Então aí a ponto sobre A é a taxa de crescimento taxa de crescimento tecnológico, né? Também conhecido como G, né? Isso. Ah, tá. Você tá querendo receber o G como resposta aqui. O G. Mais simples. Aí, lambda. Agora vem o seguinte, olha. Qual é a taxa de crescimento de pesquisadores nessa economia? Quanto vai ser LA ponto sobre LA? O que a gente sabe é que L ponto sobre L, né? É um neta, né? E qual vai ser a taxa de crescimento dos pesquisadores? É um neta A? E neta A é diferente de neta? Ah, sim, por causa do A, né? Que diferencia ele. Vamos supor, vamos chegar a uma conclusão aqui, né? Proposição. Neta A é igual a LA ponto sobre LA, tal que neta A seja maior do que neta. Ele é diferente, ele pode ser maior e pode ser menor, correto? Certo. O que vai acontecer nessa economia no longo prazo quando você tem uma taxa de pesquisadores crescendo mais do que a taxa da própria população da economia?
Teria uma. Tá, tá crescendo pouco a população, né? Em relação à taxa de crescimento dos pesquisadores, né? Tipo, tá nascendo gente, o pessoal tá se desenvolvendo, mas não é no mesmo nível. É que você tá pensando como se pesquisador fosse uma coisa diferente de gente. Ok. Pesquisador é gente. Então, você teria mais pesquisador do que gente. Se você, né, nessa sua Certo, lógica, sim. você teria. Daqui a pouco você vai ter pesquisadores que não são gente, que tomaram conta de toda a sociedade, entendeu? Faz sentido agora. Né? Engoliu ali a quantidade de gente. Porque se está crescendo uma taxa maior, mesmo que seja poucos pesquisadores, no futuro tem muita gente aqui crescendo uma taxa mais lenta do que eu tenho pouca gente, mas está crescendo uma taxa mais rápida, daqui a pouco isso aqui engole todo mundo. E não é o que acontece. Bom, então vamos botar neta A menor do que neta, né? E aí o que, é que vai acontecer? No futuro, à medida que essa taxa de crescimento vai se consolidando em gente. Agora eu acho que é alguma coisa mais palpável, né? Porque vai estar crescendo a população e vai estar crescendo o número de pesquisadores, só não no mesmo nível ou em nível maior, né? Uma porcentagem bem menor do que é. E aí vai sumir a população de pesquisadores. Vai ser Então tem exatamente que o ser contrário. igual. Tem que ser o igual, então. Toda essa ladainha só para vocês descobrirem, numa lógica dedutiva, que o que você chamou de neta A, na verdade, é neta. Tá? E que essa população, que está dentro da população maior, afinal de contas, a gente tem isso. E afinal de contas também, quanto mais população, mais chance de ter mais pesquisadores, né? Mas aqui a gente está falando de taxa de crescimento, né? Certo, certo. Então, esse cara aqui é menor do que esse cara aqui, porque eu preciso ter alguém para produzir o produto, certo? Eu preciso ter Entendi. alguém aqui. Então, esse cara aqui é menor do que esse, do que a população como um todo. Está dentro dela. Né? Então, se eu tiver num conjunto, eu tenho o conjunto L e tenho aqui LA, LY. Né? Alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu não posso fazer com que esse grupo aqui cresça mais do que esse grupo aqui. Daqui a pouco isso sai do conjunto. Não seria possível. Nem posso fazer com que isso aqui cresça menos do que esse aqui. Bom, seria o caso desses caras aqui crescerem mais do que esses caras daqui. E daqui a pouco, então, todo mundo seria produtor do produto final e não teria mais ninguém na pesquisa. Certo? Então, LA ponto sobre LA é neta. Beleza? Então, o nosso G de longo prazo ele tem a seguinte explicação, ó. Ele vai depender de dois parâmetros da função de ideias, que são aqueles dois parâmetros que eu me detive explicando para vocês, porque eles são importantes, né? O φ, que a gente não sabe, e pertence ao R, né? E a gente não sabe se ele é negativo, se ele é zero ou se ele é positivo. Mas o Adriano diz que ele é positivo, então está anotado. Certo? E o lambda, que a gente sabe que está entre 0 e 1, e que se tiver um lambda menor do que 1, a gente tem, obviamente, menos crescimento. Né? E o G também depende da taxa de crescimento da população.
Não é qualquer população, é a população de pesquisadores, então depende de ter sempre pesquisadores, sempre pessoas curiosas querendo trabalhar com pesquisa, né? Você tem uma renovação de pesquisadores. Então, a taxa de crescimento deste PIB per capita vai depender fatalmente de novos pesquisadores querendo pesquisar. E, obviamente, desses dois parâmetros aqui que eu já falei, tá? Então, aqui a gente chega na 5.7, que é aquela equação que eu deduzi para vocês lá, certo? Tem aqui explicando da mesma forma que eu expliquei para vocês. Então, se eu tiver uma população de pesquisadores, no caso, né, e para de crescer, eu interrompo o crescimento de longo prazo de uma determinada economia, pelo modelo de Homer. Tá? Então, esse esforço de pesquisa, em termos mundiais, se esse esforço fosse constante ao longo do tempo, você não teria crescimento econômico. Então, eu tenho que aumentar, ou seja, eu tenho que ter um crescimento da população de pesquisa, né, de pesquisadores, para que eu tivesse crescimento econômico. Tá? Essa é a lógica que está por trás do modelo. Eu preciso de mais gente nascendo para fazer crescer, ter novas ideias, fazer crescer o PIB per capita. No modelo original de Homer, tenho 20 minutos ainda, vamos à frente. Vocês vão esquecer tudo isso, que essa é a última aula do ano. Então, recomendo fortemente, quando a gente começar em janeiro, retomar, vocês assistam a essa aula, vocês, olha, tá gravado aí o meu conselho, assistam essa aula, senão vocês vão ficar perdidinhos. Tá? No modelo original de Homer, lá em 90, ele consertou, depois ele refez em 92, escreveu um outro modelo com novos parâmetros. Mas no modelo original, ele colocava o parâmetro de duplicidade de ideias, que é o lambda, igual a 1, ou seja, no mundo original de Homer não existia duplicidade de ideias, cada pesquisador gerava uma ideia diferente, e ele assumiu um φ positivo e igual a 1. Então, ele foi mais além do que disse o Adriano. O Adriano diz, eu acho que esse φ é positivo. Homer foi lá e diz, ele não só é positivo, como eu vou botar ele igual a 1 para facilitar minhas contas, que eu não sou besta. Tranquilo. Beleza. Tudo bem. Então, no artigo original, ele colocou uma função de produção de ideias como essa daqui. Certo? Se eu passar esse A para cá dividindo, a gente vai chegar a uma taxa de crescimento da tecnologia igual a um delta, que é constante, LA. Então, essa taxa de crescimento da tecnologia depende diretamente do número de pesquisadores, vezes uma produtividade constante. Certo? Homer supõe que a produtividade da pesquisa é proporcional ao estoque de ideias existente. Então, se o meu φ é igual a 1, a gente tinha A elevado a φ, né, na geral, né, na função de produção de ideias mais geral, aquela... Vou reescrever aqui. Então, isso aqui, no Homer original, vai ser igual a 1, e isso aqui também, esse lambda, isso aqui, vai ser igual a 1. Então, a nossa função de ideias, produção de ideias, é dada por A
LA. Que é isso aqui, né? Só eu passei o A para cá, dividindo, ficou delta LA. Com essa hipótese aqui, a produtividade dos pesquisadores cresce no correr do tempo, mesmo que o número de pesquisadores seja constante. Então, se isso aqui for constante, se eu tenho um número de pesquisadores constante, essa produtividade aqui vai crescer por causa desse A. Então, a taxa de crescimento é positiva. Se eu passar esse A para cá, isso aqui vai ser maior do que zero. Certo? Então, mesmo que eu não tenha um aumento no número de pesquisadores, nessa ideia original de Homer, veja, assumindo isso aqui e isso aqui, eu vou ter crescimento. Desculpa, eu vou ter maior produtividade de pesquisa. Essa produtividade de pesquisa vai ser maior que zero. E crescente. O que acontece? Esse modelo original aqui, de 1990, diz o seguinte: o esforço de pesquisa, quando a gente tem crescimento sustentado, vai acontecer, vai ser crescente, né? Mesmo com um número de pesquisadores constante. O que se observa na prática? Quando você olha os dados, o que se observa é que o esforço mundial de pesquisa aumentou muito nos últimos 40 anos. Tá? Então, de acordo com esse modelo aqui, original de Homer, se isso aqui fosse constante, se o esforço de pesquisa fosse constante, ainda assim você teria um aumento na produtividade. Imagina isso aqui não sendo constante, isso aqui aumentando ao longo do tempo, que foi o que aconteceu. Esse LA aqui, esse número de pesquisadores, cresceu muito rapidamente ao longo do tempo. Então, de acordo com o modelo de Homer, a gente deveria ter bombado no crescimento, né? O G deveria ter crescido enormemente nas economias avançadas nos últimos 40 anos. E não foi o que se viu. Então, tem alguma coisa aí que não está encaixando. Deveria ter, mas não cresceu. Deveria ter crescido, mas não cresceu. Outra coisa que se observa, o parâmetro de transbordamento de conhecimento, que é aquele φ, ele pode ser positivo e elevado, mas essa observação empírica aqui rejeita φ igual... Opa! Volta? Não volta. Rejeita φ igual a 1. Então, ele é positivo, mas ele é menor do que 1. Adriano, você tem razão, ele é positivo. Empiricamente, se aceita que o φ seja positivo. Olha aí, rapaz. Pois é, você foi mais cauteloso que o próprio Homer, tá vendo? Homer tascou 1 e, empiricamente, isso foi rejeitado. Outra coisa, no modelo neoclássico, que a gente viu na primeira parte do curso, as mudanças nas políticas de governo, as taxas de investimento, todos aqueles parâmetros não têm impacto de longo prazo no crescimento. A gente viu que tem impacto no nível de PIB per capita, tá? No longo prazo. Mas no crescimento no longo prazo, não. Esse modelo aqui, mesmo com progresso tecnológico endógeno, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Ué, mas como é que você sabe disso? Porque a gente viu, né? A gente chegou quem é esse G? Esse G aqui, ele é lambda neta dividido por 1 menos π. Então, eu não tenho nenhuma política
pública, política de governo, que possa influenciar diretamente a taxa de crescimento sustentado. Esse neto aqui, se diminuir, vai diminuir o G. Se eu conseguir aumentar, vai aumentar o G. Mas esse neta, ele não é o crescimento populacional, ele é o crescimento de pesquisadores. Tá? E aí a gente vai... Vocês podem estar pensando assim, sim, mas se o governo estimular o aumento de pesquisadores, talvez esse neta... Mas esse neta vai ter ele vai ter um limite, né? No longo prazo, isso aí se acaba, volta a ser o que era. Então, nós vamos ver isso, né? Nós vamos fazer os exercícios de estática comparativa, da mesma forma que a gente fez lá com o solo. Tá? Essas políticas afetam a taxa de crescimento da trajetória na transição, mas não afetam no longo prazo, tá? Elas vão alterar o nível de renda. Então, depois que a tecnologia se tornou endógena, a taxa de crescimento do longo prazo, ela não vai ser, nesse modelo, manipulada por formuladores de políticas públicas. Não adianta querer manipular os parâmetros. Como, por exemplo, subsídio à pesquisa e desenvolvimento. Você pode alterar o nível de renda de longo prazo, mas você não mexe no crescimento no longo prazo. Eu dou mais subsídio à pesquisa e desenvolvimento. E aí? A gente vai ver o que acontece. Tenho 10 minutos. Bom, o fato de que políticas econômicas não vão poder afetar o crescimento no longo prazo não é uma característica, é uma consequência, não é uma característica original de Homer. Certo? A gente tem muito trabalho que foi feito, né, na década de 1990 e tal, que é relativo à nova teoria do crescimento. Esses trabalhos teóricos, eles tentaram desenvolver modelos em que mudança na política pudesse afetar crescimento de longo prazo. Aí vocês vão dizer, mas, Alessandra, então, ele pode fazer o modelo que quiser, não, vou modificar aqui só para fazer com que o governo possa afetar no longo prazo. Pode, o modelo ele pode fazer do jeito que ele quiser. Aí depois vem a gente que trabalha com os dados, os empíricos, e testa o modelo. Então, se o modelo for bom, que é um modelo bom? Um modelo simples, um modelo mensurável e testável, e aquele que passa nos testes empíricos. Esse é um modelo bom. Se ele passar nos testes empíricos, está tudo certo. Então, você pode fazer o modelo que você quiser. Agora, eu vou fazer um modelo em que o aumento da taxa de investimento vai influenciar na taxa de crescimento de longo prazo. Posso. Fazer o modelo que eu quiser. Problema nenhum. Certo? Depois eu vou pegar os dados e vou verificar se crescimento é influenciado por modificação nas taxas de crescimento, de investimento. Tá? No longo prazo. Bom, aí a gente vai entrar num exercício de estática comparativa, e aqui eu vou parar exatamente aqui, na estática comparativa desse modelo. O exercício eu vou explicar para vocês, é só o seguinte. Claro que próximo ano eu explico de novo o que é o exercício, mas eu vou retomar daqui. O governo vai dar um subsídio à pesquisa e desenvolvimento. Esse subsídio, grana para pesquisa, vai atrair pessoas para trabalhar no setor de pesquisa. Então, vai aumentar a proporção de pessoas que trabalham na pesquisa. A proporção de pessoas. Então, se eu tenho LA mais LY igual a L. Então, a população ela é aquela ali, é L, certo?
Então, essa população aqui pode trabalhar no setor de bens finais, ou seja, produzindo o produto, ou pode trabalhar na pesquisa. Se eu aumento a quantidade de gente trabalhando na pesquisa, eu diminuo a quantidade de gente trabalhando no produto. Certo? Isso aqui não mudou. Só que o povo correu daqui, foi para cá. Tá? E aí essa é uma hipótese por trás do modelo em que a pessoa pode sair de um setor para o outro sem nenhum problema, virar pesquisador sem nenhum problema. Certo? Mas vamos deixar isso para o próximo ano. Vocês têm aí Natal, Ano Novo, né? Para descansarem um pouco. Descansem. Vou parar aqui a gravação.